Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo tutorial de macramê aqui do canal. Meu nome é Rafaela Duarte e eu sou dona das mãos que te ensinam a fazer arte por aqui. Nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo de como eu fiz esse suporte para chapéus. Esse é um projeto muito especial que faz parte de uma série de projetos de decoração que eu irei desenvolver aqui no canal a partir de hoje. Todos projetos feitos em macramê e que irão decorar o meu novo espaço, o meu novo estúdio que está em construção. Esse suporte foi criado nessas dimensões, com espaço para eu conseguir pendurar 4 chapéus, porque era a minha necessidade. Eu tinha esses 4 chapéus há muito tempo guardados aqui, todos amontoados ali. E eu já tinha essa ideia de criar esse suporte já há algum tempo. E agora eu tive a oportunidade perfeita para poder desenvolver esse projeto. Como eu disse, esse é o primeiro projeto de uma série de projetos que eu vou desenvolver aqui no canal para o meu novo estúdio, que eu estou construindo com as minhas próprias mãos, com a ajuda do meu marido. E se você quiser acompanhar esse processo de construção do meu novo ateliê, tá rolando aqui no canal uma série especial sobre a construção do meu ateliê e o primeiro episódio já está disponível, onde eu mostro todo o projeto e como esse espaço vai ficar no final. Se você quiser assistir o primeiro episódio dessa saga, o link para o vídeo vai estar no final desse vídeo tutorial e também aqui na descrição desse vídeo. E com todos esses projetos rolando por aqui, eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque dessa forma você passa a receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo por aqui, então você vai conseguir acompanhar e não perder nada. Então já se inscreve aqui embaixo para você acompanhar tudo que está acontecendo lá no meu processo da construção do ateliê e também receber notificação de todos os vídeos tutoriais que eu posto por aqui. Conheça também os meus cursos online voltados para a técnica do macramê. Eu tenho o curso Criando Bolsas em Macramê do Zero, onde eu te ensino na prática como funciona o meu processo de produção autoral para você também aprender a criar suas bolsas de forma autoral. O link e as informações sobre esse curso estão aqui na descrição. Eu tenho também os cursos tutoriais voltados para a área de vestuário em macramê. Eu vou deixar todas as informações sobre eles aqui embaixo, então é só dar uma olhada aqui nos links para você saber mais. Além disso, você pode também acompanhar o meu Instagram e me seguir por lá. Lá eu posto os bastidores de todos os projetos que eu coloco por aqui e muitos outros conteúdos que não vêm pra cá, tá? Então me acompanhe por lá pra você não perder nada. Bom, então chega de conversa e vamos começar? Eu espero que você goste e faça arte junto comigo. O material escolhido para esse projeto é esse cordão aqui. Ele é um cordão 100% algodão de 4 milímetros. Esse é o cordão trançado da Boho Cordões. Ele tem 4 milímetros de espessura e essa é a cor cru. Você pode substituir esse material pelo barbante 24 fios, se preferir. Provavelmente a trama ela vai ficar um pouco menor, o resultado de trama e o tamanho dos nós, mas eu acredito que o comprimento indicado para fazer o projeto com esse material também é suficiente para fazer com o barbante 24 fios, tá? Então pode seguir as mesmas medidas. E para a base do projeto eu vou utilizar essa argola aqui. Essa é uma argola de plástico, ela é usada para fixar cortinados, tá? É para cortina. E essa argola, ela tem mais ou menos 5,5 cm de circunferência pela parte de fora e a abertura dela mede 4 centímetros. Você pode utilizar argola de madeira ou a que você tiver aí, que tem um tamanho suficiente para você prender os 4 fios que a gente vai posicionar aqui, tá? Então eu vou pegar aqui a minha argola e vou posicionar os 4 fios aqui sobre ela. E o posicionamento desses fios vai ser feito da seguinte forma. Nós vamos posicionar os 2 fios maiores nas extremidades e os 2 fios menores no centro, tá? Então eu vou pegar aqui os 2 fios de 8,90 m. Vou pegar um primeiro. Então eu vou pegar o primeiro fio de 8,90 m. Vou dividir ele ao meio, então eu uno aqui as 2 pontinhas dele e vou encontrar o centro dessa medida. Então tá aqui a metade da medida. E aí eu vou pegar essa metade da medida e vou prender aqui na argola com uma laçada inicial, tá? Então, eu pego agora essa voltinha aqui, passo por dentro da argola, aqui pra trás, e aí aqui por dentro dessa volta, eu vou puxar as 2 pontas por dentro dela pra fazer a laçada inicial. E aí é só ajustar. Esse aqui é o primeiro fio maior, então eu vou posicionar ele aqui.
Agora, eu vou posicionar o segundo fio maior do mesmo jeito, vou repetir o mesmo processo, vou dividir ele ao meio. Então, eu divido o fio ao meio e vou prender esse fio aqui na argola da mesma forma. Eu jogo aqui a voltinha pra trás, passando por dentro da argola. E aqui atrás eu abro e puxo os fios pelo centro. E ajusto aqui a laçada inicial. Esses são os dois fios maiores, então eu vou colocá-los assim nas extremidades. E agora aqui no centro eu vou posicionar os dois fios menores da mesma forma. Eu divido o fio ao meio e prendo assim como a laçada inicial. Pronto, então eu já tenho aqui as 4 laçadas posicionadas. Essas duas das extremidades são os fios maiores e as duas dos centros, 2 fios menores. E agora eu vou começar a tecer a trama. Então a gente vai começar criando uma sequência de nós festonês para criar a primeira sequência da trama. Vamos pular 2, 4, e a gente vai pegar esse fio aqui, o 5º fio, esse primeiro fio da terceira laçada. E ele vai servir de base pra gente tecer a sequência de festonês pra esse lado. Então, a gente vai criar uma sequência de festonês na diagonal aqui, tá? Então, eu pego primeiro esse fio aqui mais próximo e eu vou criar aqui o festonê. Eu faço a primeira laçada, bem justa aqui, bem em cima. Faço a segunda laçada e ajusto. Agora eu pego o próximo fio e também faço essas 2 laçadas para criar um festonê. E a gente vai descendo essa sequência, tá? A gente vai criar ela na diagonal. Então, à medida em que for criando cada nó, a gente vai distanciando um pouco mais das laçadas aqui em cima. Fiz o segundo nó, agora eu vou criar o terceiro nó com o próximo fio aqui da extremidade. E eu vou puxar um pouco mais essa sequência aqui pra cima, mesmo que ela pareça estar torta, eu preciso deixar um distanciamento menor aqui, tá? E agora eu vou fazer o último nó da sequência com esse último fio aqui da extremidade. Então, eu fiz a primeira sequência aqui de 4 nós festonês na diagonal. Essa última sequência aqui, ela fica com mais ou menos 2 centímetros de distância da laçada até o nó, tá? Agora eu vou criar a segunda sequência, eu vou pegar esse fio aqui que eu fiz essa primeira laçada e ele vai servir de base para eu criar a sequência agora pro outro lado, tá? Então, eu vou criar aqui com essas pontas, essas 3 pontas que restaram aqui, eu vou criar 3 nós festonês a partir daqui. Então, eu uso esse fio de base e as outras pontas eu uso para fazer as laçadas. Então, faço aqui a primeira laçada. Agora eu pego o próximo fio. Faço aqui a próxima laçada, deixando ele bem justo, tá?
E agora eu vou fazer aqui a última laçada. Eu vou tentar deixar o distanciamento aqui o mesmo que eu deixei nessa última laçada aqui. Então, eu tentei deixar mais ou menos a mesma distância de um lado e do outro. Agora, aqui no meio, a gente vai criar uma nova sequência. Eu vou pegar esse fio aqui, que sai dessa segunda sequência aqui do lado direito. E ele vai servir de base para eu criar 2 nós festonês com essas 2 pontas aqui desse lado, tá? Então, eu vou usar essas 2 pontas para criar 2 nós paralelo a essa trama. Então, eu vou criar 2 nós aqui próximo a essa primeira sequência. Então, eu pego o fio, jogo ele aqui, o fio da direita, jogo para a esquerda e faço aqui os nós. Fiz o primeiro nó, agora eu vou fazer o segundo com o segundo fio, com o próximo fio, que é esse aqui. Pronto, então eu criei os 2 nós aqui de baixo. E agora eu vou criar um nó pro outro lado. Eu pego essa ponta que sai aqui dessa sequência, desse primeiro nó que eu fiz na segunda sequência, e vou criar um nó com esse fio aqui, ó, da direita. Então, eu pego esse fio e vou criar um nó aqui no sentido oposto, tá? Aqui nesse espaço, também próximo aqui dessa sequência. E você vai tentar ajustar esse nó o máximo possível para ele ficar ali próximo da sequência, tá? Desse jeito. Agora, pra gente completar, nós vamos fazer essa parte aqui do centro, a gente vai criar aqui uma sequência menor pra depois fechar essa aqui de fora. Então, pra completar essa sequência aqui do centro, eu agora pego essa ponta aqui, que eu usei de base, eu vou jogar ela pra esquerda, pra esse lado aqui agora, vou pegar o mesmo fio que eu usei pra fazer esse nó, e vou criar outro nó aqui, só que jogando ele pra cá agora, tá? Então, eu faço aqui a laçada do festonê. Agora pro outro lado, então esse fio aqui de base ele vai seguir pro lado esquerdo. E a gente vai fazer uma sequência jogando a trama pro lado esquerdo também. Dessa forma aqui pra gente fazer essa curvinha. E aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Eu pego esse fio aqui, que vem aqui de dentro desses 2 nós, vou jogar ele pra direita agora, pra esse lado. E usando essa ponta aqui desse último nó, eu vou criar um novo nó nesse sentido. Fiz a primeira laçada. E agora eu faço a segunda. E crio aqui essa sequência. Ela faz tipo uma bolinha aqui no centro, esse formato em circular. E agora a gente vai fechar essa sequência aqui com um nó aqui por baixo, aqui no centro. Então, eu pego essa ponta aqui da direita e uso ela como base. E vou criar o nó aqui com essa ponta que vem da esquerda, tá? Que eu acabei de fazer o último nó. Então, é essa ponta aqui que eu vou usar pra criar a laçada. Ajusto bem pra fechar essa sequência. E aí fica nesse formato aqui de uma gotinha. O que eu vou fazer agora é completar. Então, eu vou fechar aqui, vou criar uma nova sequência dessa aqui embaixo pra fechar o losango e fazer o contorno dessa parte aqui central, tá? Então, eu começo aqui do lado esquerdo, tá? Então, desse lado eu vou pegar essa ponta e vou fazer o mesmo que eu fiz aqui. Com essa mesma ponta que sai aqui do nó, eu vou usar ela pra criar um outro nó, só que agora no sentido oposto. Eu pego a ponta aqui da sequência de base e jogo ela aqui pra direita, pra criar a sequência, a nova sequência agora nesse sentido, tá? Então, eu pego esse fio aqui e faço nó no sentido oposto. Vai ficar essa laçadinha aqui por baixo.
Aí agora eu deixo aqui esse fio e vou pegar os outros dois que eu tenho aqui na sequência, dessa sequência aqui do centro. Esses dois aqui, essas duas pontas, e vou criar mais um nó com cada um aqui nessa sequência, tá? Sobre esse fio aqui pra completar e fechar essa parte. Então eu pego o segundo fio, faço aqui a laçada. Ajusto o máximo que eu conseguir pra deixar essa sequência bem próxima aqui dessa trama central. Pego aqui o terceiro fio que tá nesse sentido e vou fazer o terceiro nó. E aí eu fiz o contorno desse lado, agora eu vou repetir do outro lado a mesma coisa. Eu pego esse fio aqui do último nó que eu fiz, pego o fio de base e jogo pra esquerda agora e vou fazer um nó aqui no sentido oposto desse lado. Então eu criei aqui o primeiro nó, agora eu pego o próximo fio que eu tenho aqui e faço o próximo nó. Eu vou ajustar bem aqui, o máximo que eu conseguir para deixar essas laçadas bem próximas. Pego o próximo fio e faço a terceira laçada aqui. E agora, para completar a sequência, eu vou criar o último nó. Eu pego essa ponta que vem aqui da esquerda, que tá aqui por baixo, e vou usar ela para tecer o nó por cima dessa ponta aqui de base que eu usei nessa sequência. Então aqui a gente já finalizou a primeira etapa da trama. Agora nós vamos fazer a segunda etapa dessa trama, tá? Que agora a gente vai dividir, vão ser 4 fios para cada lado, e a gente vai usar eles de formas separadas. Então a gente vai fazer uma trama desse lado usando esses 4 fios e outra trama desse lado usando esses outros 4. Então eu vou começar aqui desse lado, do lado esquerdo. Então desses 4 fios eu vou usar só esses 3 aqui de cima, tá? Então eu vou pegar esse terceiro fio aqui de baixo e eu vou usá-lo como base para eu tecer as sequências de festonês que eu vou fazer aqui. A primeira a gente vai fazer nesse sentido. Então eu vou criar 2 festonês com essas duas pontas aqui, o mais próximo possível, o mais ajustado dessa sequência aqui de cima, tá? Então eu pego esse fio aqui, faço a primeira laçada e eu vou tentar ajustar o máximo possível. Então, eu fiz o primeiro nó e agora eu vou fazer o segundo com esse fio aqui de cima. E eu vou tentar ajustar bastante, o máximo que eu conseguir ali próximo da sequência. Pronto, criei aqui as duas laçadas. Agora eu vou voltar com esse fio no sentido oposto. Então, eu fiz 2 laçadas pra cima, agora eu vou fazer no sentido oposto, eu vou fazer 2 pra baixo. Então, eu pego esse fio de base, jogo ele pra baixo e pego a ponta aqui novamente e faço mais uma laçada de festonê. Bem rente, bem apertado, tá? Então, eu fiz a primeira, descendo aqui, agora eu vou fazer a segunda. Pronto, fiz as 2 sequências. Agora eu tenho que repetir isso aqui que eu fiz na primeira vez, eu vou fazer novamente. Eu pego o fio aqui que eu tô usando de base, vou jogar ele pra cima novamente, vou fazer 2 sequências de nós, ajustando bem, o máximo possível.
aí eu vou tentar ajustar bastante esses nós aqui. Então, eu fiz a terceira fileira, então eu fiz uma sequência, duas, agora a terceira e eu vou fazer a quarta, tá? Eu vou repetir agora voltando pra baixo. Então, eu vou repetir agora com a última sequência aqui, das 4 que eu preciso fazer, no sentido oposto. Então, eu vou repetir o que eu fiz aqui nessa. Então, eu criei aqui essas 4 sequências de festonê, de 2 nós de festonê, que vai criar como se fosse uma pétala, uma asinha aqui na nossa sequência, que a gente vai continuar depois, tá? Então, ela vai fazer esse formato aqui. Então, eu já criei aqui essas 4 sequências, agora eu vou repetir do outro lado, desse lado aqui, a mesma coisa. Do mesmo jeito, eu pego aqui os 3 fios mais a extremidade, daí eu vou usar esse terceiro aqui como base, como guia, e vou criar sequências de festonês com esses 2 aqui das extremidades. Então, eu faço primeiro pra cima, depois pra baixo, repito pra cima e volto com ele pra baixo, pra criar essas 4 sequências. Agora eu vou completar a sequência, então eu preciso repetir essa estrutura aqui de cima, essa sequência de fora e essa central aqui abaixo dessa sequência que a gente fez nas laterais, tá? Então eu vou pegar esse fio aqui, que já tá nesse sentido pra esquerda, e ele vai servir de base pra eu fazer essa sequência de nós aqui, de 3 nós, utilizando essas 3 pontas. Utilizando essas 3 pontas aqui, ó. Tá, então elas que vão ser usadas pra gente tecer os 3 festonês. E aí, a gente pega essa primeira ponta e agora a gente vai precisar ajustar. Eu preciso chegar essa trama o mais próximo possível daqui de cima. Então, eu vou fazer aqui a primeira laçada do festonê. E agora eu vou puxar essa sequência lá pra cima. E agora eu vou fazer o segundo nó. Eu fiz aqui o primeiro nó bem ajustado, agora eu continuo tecendo os próximos nós. Vou pegar o próximo fio aqui de baixo pra criar o próximo nó. E agora eu pego o último fio aqui da sequência e faço o último nó. E vai ficar assim. Então, eu tenho aqui a sequência de nós paralelo a essa sequência que a gente fez aqui na lateral. Agora, eu repito o mesmo processo aqui do outro lado. Eu vou pegar esse fio que vem aqui desse sentido, que tá pra esse lado, separo esses 4 e faço o mesmo processo. Pego essas 3 pontas aqui de baixo, desse lado direito, pra fazer a sequência de nós. Ajusto bem aqui a primeira laçada
Depois continuo com as próximas pontas. Daí vai puxando aqui o fio de base pra ajustar, pra trama ficar mais retinha, tá? Feito isso, agora a gente vai repetir essa trama central aqui de cima, aqui no meio, tá? Então eu pego primeiro, eu vou usar esses dois fios aqui que vem dessa parte pra criar esses dois primeiros nós, usando esse fio aqui, contrário. Então esse fio que sai dessa sequência aqui de cima como base. Então, eu pego o primeiro fio daqui e faço a primeira laçada. Pego o próximo fio aqui desse lado, faço a segunda laçada. Então, eu fiz aqui os dois primeiros nós. Agora, esse fio aqui, lá de cima, do primeiro nó que eu fiz agora, eu vou usar ele de base pra fazer mais um nó aqui do outro lado agora, pegando o fio que vem desse lado direito. Então, eu tenho aqui os dois primeiros nós desse lado e um nó aqui embaixo do outro lado, paralelo a essas sequências de cima que a gente fez primeiro, tá? Agora eu vou fechar, vou criar essa parte de baixo. Então, eu pego o fio de guia que eu usei nesse nó aqui, vou jogar ele pra esquerda, pro outro lado, vou usar a mesma ponta desse último nó e vou fazer um outro nó no sentido oposto. Agora, do outro lado, eu faço a mesma coisa. Então, eu pego aqui o fio que foi o guia aqui pra esses dois nós, jogo ele pro lado oposto, pego a ponta desse último nó e uso pra fazer o próximo nó, no sentido oposto. E agora, pra fechar a sequência, eu cruzo assim os fios, pego esse fio daqui da direita e uso como guia e finalizo criando mais um nó aqui com esse fio da esquerda. Então, eu repeti aqui embaixo que eu já tinha feito aqui em cima. Agora, pra finalizar essa trama, eu vou completar aqui a parte de baixo e repetir o que eu fiz aqui, ó. Pra começar, eu pego esse fio que sai do último nó e uso ele pra fazer a próxima laçada de fistonê, que agora vai no sentido oposto. Então, o fio que foi a base aqui, que foi o guia pra fazer essas sequências, ele vai pro lado oposto agora. E eu vou criar 3 festonês com essas 3 pontas. Então, eu já completei aqui esse lado, agora eu vou fazer o outro lado. Pego o fio de guia e continuo usando ele agora no sentido oposto.
E agora, para completar a sequência aqui embaixo, eu vou fazer o último nó, usando esse fio aqui da direita como guia e usando o daqui, que vem da esquerda, para tecer o último nó. Bom, então nós já temos aqui a primeira sequência da trama finalizada. Essa vai ser a sequência inicial e a partir daqui nós vamos começar a criar os suportes para os chapéus, tá? Os espaços que vão, onde nós vamos encaixar os chapéus. Para criar o encaixe do chapéu, eu fiz uma medida aqui aproximada. Então eu medi de uma metade até a outra metade do chapéu aproximado para eu saber quanto que eu preciso deixar o espaço aqui, para que o chapéu encaixe perfeitamente aqui na hora que eu for fazer o uso desse suporte, tá? Então, a medida que eu decidi deixar vai ser de 32 centímetros. Agora, em cada abertura dessa, onde a gente vai apoiar os chapéus, nós vamos criar uma trama de nós quadrados. Eu tenho 4 pontas de um lado e 4 do outro. Eu vou pegar as duas das extremidades aqui, primeiro desse lado, e vou criar uma sequência de 5 nós quadrados. Tá? Então, eu pego e faço aqui o meu nó. Então, eu criei o primeiro nó quadrado e agora eu vou repetir mais 4 vezes. Criei aqui a primeira sequência de nós quadrados, então fiz 1, 2, 3, 4, 5 nós. Vou repetir essa sequência aqui desse lado, nessas outras 4 pontas. Criei aqui a sequência de nós do outro lado, então cada sequência de nós, de 5 nós, ficou com aproximadamente 5 centímetros de comprimento, tá? E essa primeira etapa aqui da trama, ela ficou com mais ou menos 12 centímetros de altura. Então, eu finalizei aqui as duas sequências de nós quadrados e agora eu preciso deixar aqui um espaçamento. Então, a partir daqui agora eu vou medir 20 centímetros. Vou medir 20 centímetros daqui do final da sequência de 5 nós pra baixo. E a partir daqui, desses 20 centímetros, aqui embaixo, eu vou criar mais uma sequência dessa de 5 nós. Mas antes de tecer aqui a sequência de nós, eu preciso inverter esses fios. Eu tenho aqui 4 fios. Eu tenho aqui as 4 pontas que eu usei para tecer essa sequência de nós quadrados aqui em cima. As pontas que eu usei para tecer os nós nessa primeira sequência, elas vão para o centro agora, para serem usadas como base. E as do meio, que eu usei como base para tecer essa primeira sequência, é que eu vou usar para tecer a última sequência aqui de 5 nós, tá? Então, eu pego as pontas das extremidades, jogo pro meio, e as duas do meio eu jogo pra fora, pra tecer a próxima sequência de nós com os fios invertidos, tá? Então, agora eu vou fazer aqui a laçada, a primeira laçada do nó. E agora eu vou medir o distanciamento, eu preciso deixar aqui 20 centímetros de uma sequência pra outra. Já tá mais ou menos aqui. Eu vou finalizar aqui o nó para marcar essa medida. Deixa eu conferir. Olha aí. 20 centímetros do último nó lá de cima da primeira sequência pro primeiro nó que eu vou fazer aqui embaixo. Então, aqui, a partir dessa medida, eu vou tecer mais 4 nós aqui a partir desse que eu já fiz.
para repetir a sequência que eu fiz lá em cima. Então, eu fiz aqui uma nova sequência de 5 nós, deixando esse espaço de 20 centímetros entre a primeira sequência e a segunda. Agora, eu vou repetir isso aqui do outro lado. Faço a inversão das pontas, deixo os 20 centímetros e crio essa sequência de 5 nós aqui embaixo. Aqui embaixo agora eu vou repetir essa sequência aqui de nós, ó. Eu repito essa sequência aqui triangular. Pra unir lá as duas tramas, a gente vai repetir essa sequência aqui. Vai criar esse efeito, só que invertido, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é repetir aquele formato de losango, tá? A sequência. Então, vamos supor que lá em cima, que a gente esteja no início agora, e a gente tem aqui as 8 pontas novamente. Então, como a gente começa o losango lá em cima? A gente pega a primeira ponta, na verdade, a ponta número 5 da esquerda pra direita. Então, eu tenho aqui as 4 desse lado. Eu vou pegar essa ponta aqui dessa sequência da direita e vou usar pra criar a sequência de festonês pra esse lado. Então, ela vai servir de base. Eu pego aqui essa ponta dessa sequência, jogo ela pra cá e eu vou pegar essa primeira ponta dessa sequência aqui que tá mais próxima e vou criar o primeiro festonê. Bem próximo aqui, unindo essas duas sequências. Assim. Então, eu já uni essas duas partes. Agora, eu vou concluir, vou continuar criando as sequências de nós. Então, eu pego aqui a próxima ponta desse lado, faço novamente o festonê. E eu vou criar essas laçadas bem próximas lá da sequência, daqui do final da sequência de nós quadrados, tá? Pra que ela vá tomando esse formato aqui, pra ela criar esse efeito em V aqui em cima. Assim como a gente fez lá no início. Pego a próxima ponta e faço um novo festonê. E agora eu vou pegar a última ponta pra fazer o último nó. Então, eu fiz aqui a primeira sequência. Agora eu vou repetir pro outro lado. Com essas 3 pontas que eu tenho aqui, eu pego essa ponta aqui de baixo, desse primeiro nó, e vou usar ela de base pra criar sequências pra esse lado. Então, eu pego o primeiro fio aqui na sequência e crio o festonê. Pego o próximo e vou concluir até criar os 3 nós. Ajusta o máximo que você conseguir próximo da sequência aqui, tá? Pra depois a gente colocar ele no ângulo certo e fazer a abertura. Tenho aqui as 3 laçadas que eu preciso para completar a sequência desse lado.
Agora eu vou repetir aquela sequência de nós aqui do centro, antes de fechar aqui e terminar esse formato. Então, eu pego primeiro o fio aqui da direita, esse fio que sai daqui dessa sequência que eu fiz por último. Vou jogar ele para a esquerda, vou pegar as próximas duas pontas aqui que eu tenho aqui por dentro e vou criar 2 nós por cima desse fio. Então, eu criei aqui os 2 primeiros nós. Agora eu faço o outro nó aqui do outro lado. Então, eu pego esse fio aqui que eu fiz o primeiro nó aqui de dentro e uso como base. Pego a primeira ponta que eu tenho aqui mais próxima e faço a laçada. Agora, eu vou fazer as laçadas no sentido oposto pra gente fechar aqui e completar essa trama aqui do centro, tá? Então, eu pego o mesmo fio que eu tava usando aqui de base desse último nó que eu fiz, vou jogar ele pro sentido oposto agora, pra esquerda. Uso a ponta que eu usei pra tecer esse último nó aqui. E aí, vou usar a mesma ponta pra tecer o próximo nó, só que no sentido oposto. Aí, do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu pego aqui a ponta que eu teci o último nó e vou usar pra fazer o próximo nó. E a ponta aqui de base eu jogo ela pro sentido contrário agora. E pra finalizar aqui essa sequência, eu faço o último nó. Eu pego essa pontinha aqui que eu usei agora, ponho por baixo e uso pra tecer a última laçada, o último nó, festonei aqui, nessa parte. E aí eu completo a trama central e agora é só fechar aqui nas laterais. Então eu pego esse fio aqui, que veio de base aqui de dentro, jogo ele pro sentido oposto e vou pegar essas 3 pontas que eu tenho aqui pra fazer as 3 sequências de nós. Então, essa aqui que vem do último nó. Pego o próximo fio que eu tenho aqui, a próxima ponta, faço os próximos nós. E eu vou trazer isso aqui pra próximo da trama. Completo esse lado, agora eu faço o outro lado da mesma coisa. Pego aqui as 2 pontas, essa aqui vai servir de base ainda, eu vou jogar ela pro outro lado. E vou pegando as 3 pontas que eu tenho aqui por dentro pra criar os 3 nós. Fiz aqui do outro lado também, agora pra finalizar a sequência, eu faço aqui o último nó pra terminar. Pego a ponta que vem daqui pra usar pra fazer as laçadas do nó. E a gente faz aqui a sequência de união. Agora eu vou só repetir enquanto eu tiver comprimento para tentar criar os próximos espaços, tá? Então, eu repito o que eu já fiz aqui em cima. A partir daqui agora, dessas 4 pontas de cada lado, eu faço novamente essa sequência de nós quadrados aqui. Então, eu faço 5 nós. Depois, faço o espaçamento para deixar aqui essa diferença de 20 centímetros. Volto a repetir os 5 nós. E depois, repito novamente essa sequência. E vou repetindo isso, tá? Então, a partir daqui agora, eu só vou repetindo. Aqui onde eu parei, eu repito essa sequência de nós quadrados. Deixo esse espaço de 20 centímetros.
faço mais 5 sequências de nós quadrados e depois repito essa parte central para unir. Depois volto a repetir. Faço novamente mais 5 nós, os 20 centímetros, mais 5 nós e finalizo com essa sequência aqui de nós no meio. Depois eu repito de novo e aí eu vou repetir isso por mais... Eu já tenho aqui a primeira parte, onde eu já consigo encaixar um chapéu. Então ele vai ficar assim. E agora eu vou repetir isso por mais 3 vezes para criar mais 3 espaços desse. Já finalizei aqui o processo, então eu fiz aqui a primeira parte, e aí eu fiz a primeira abertura, fiz aqui o encontro, fiz uma segunda abertura, outro encontro, terceira abertura, mais um encontro e fiz mais uma abertura. Então no total foram 4 espaços para eu colocar 4 chapéus, tá? E aqui eu finalizei com esse encontro aqui, que é o que a gente fez em todos. E agora, para fazer o acabamento aqui no final, eu vou repetir essa trama aqui do início, tá? Então, eu tenho já essa parte feita. E agora eu vou repetir essa trama aqui da lateral, essas tramas aqui. E vou finalizar com essa parte central e depois fazer o acabamento das pontas aqui embaixo. Então, agora eu vou repetir aqui nessa parte para finalizar essa sequência de nós, tá? Da lateral que eu fiz lá no início. E depois vou finalizar com uma trama dessa aqui, como essa que eu acabei de fazer. Então, para fazer essa trama aqui, eu uso essas 3 pontas desse lado para fazer a sequência desse lado. E essas 3 pontas do outro lado para fazer a sequência do outro lado. E aí, eu vou criar 4 sequências de 2 nós. Primeiro para cima, depois eu volto para baixo, depois eu repito para cima e para baixo. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Então, eu concluí aqui a sequência desse lado, eu vou repetir agora tudo isso aqui do outro lado. Já fiz aqui os 2 lados, agora eu vou completar a sequência para criar uma outra sequência de nós como essa aqui embaixo, assim como eu fiz lá no início. Então, eu pego o fio que vem daqui, dessa parte, esse fio, e eu vou usar ele de base para criar 3 festonês com essas 3 pontas aqui. Completei a sequência desse lado, agora eu vou passar pro outro lado e vou fazer a mesma coisa. Eu pego essa ponta, essa primeira ponta aqui de cima e com essas outras 3 que eu tenho aqui eu vou criar a sequência. Pronto, criei aqui as estruturas, agora eu vou completar criando essa trama. Eu vou fazer essa trama central e depois completar o triângulo da parte de baixo.
Completei a trama central e agora eu vou completar aqui as tramas das laterais. Pronto, tá feito. Agora, pra finalizar, eu vou unir todas essas pontas aqui embaixo. Eu vou pegar essa ponta aqui mais a extremidade desse lado. Vou usá-la como um fio de base e vou criar sequências com essas 3 pontas aqui, puxando esse fio aqui pro centro. Então, eu criei o primeiro nó. O segundo. E o terceiro. Agora eu vou pegar a próxima ponta aqui da extremidade desse lado e vou também repetir isso, criando 2 nós quadrados aqui, puxando essa ponta aqui pro meio. Então, eu fiz aqui o primeiro nó, agora eu vou pegar a próxima ponta e vou repetir. Fiz aqui o segundo nó. E agora, por último, pra finalizar, eu vou pegar essa ponta aqui da extremidade, vou jogar ela pro meio também e vou criar aqui uma laçada de nó festoneio. Desse jeito. Dessa forma, eu peguei todas essas pontas e joguei aqui pro centro pra fazer o último acabamento aqui, pra gente fazer uma laçada de arremate com essas pontas. Agora eu vou repetir essas 3 sequências aqui desse lado. Então, eu pego a ponta aqui da extremidade primeiro, jogo ela pro centro e faço as 3 primeiras laçadas de festoneio. Fiz a primeira sequência, agora eu vou pegar o próximo fio aqui da extremidade, vou jogar pro meio também e vou criar com as 2 pontas que restaram aqui os 2 festoneios. E agora eu vou criar a última sequência com a última ponta. Então, ficou assim. E agora, pra finalizar, eu vou amarrar todas essas pontas aqui, jogando essa sequência de nós aqui pra trás. Então, eu vou dobrar elas assim, criando essa volta aqui, pra que eu faça uma amarração aqui no meio. Eu vou fazer aqui um nó de acabamento pra prender todas essas pontas, tá? Pra finalizar. Eu vou pegar uma ponta, eu vou cortar aqui desse mesmo material, uma ponta que tiver maior. Então, eu tenho algumas pontas que ficaram mais curtas e 2 pontas que ficaram mais longas. Eu vou tirar dessa ponta mais longa aqui, que tiver mais longa, o fio pra eu fazer o arremate aqui em cima. Essa aqui é a ponta maior, e eu vou cortar ela na altura dessa ponta que eu tenho aqui, que é menor. Que depois eu vou aparar todas elas por essa medida. Então, eu tenho aqui um fio, ele ficou com mais ou menos 80 centímetros exatos. E eu vou usar esse fio pra fazer o nó de arremate aqui, pra arrematar essas pontas. Então, eu vou unir todas elas, aqui pela parte de trás do avesso, aqui pelo avesso da trama, com essa trama jogada pra trás. Eu vou fazer aqui o nó de arremate. Então, eu pego a ponta, deixo ela pra cima aqui, deixo ela aqui. Aí, eu vou fazer uma curva. O que eu vou fazer é, eu pego a ponta, deixo ela assim pra cima, apoiada lá na trama, e dobro ela aqui pra criar um elozinho. E vou jogar essa ponta maior pra cima, tá? Então, aqui. E eu vou criar esse elo. E aí, eu vou fazer a amarração por cima dessa dobra. Então, eu venho aqui por trás, posiciono aqui a ponta, vou segurar ela aqui. Eu vou dobrar. Então, eu tenho aqui a dobra. E agora, essa dobra tem que ficar aqui posicionada onde eu vou fazer a amarração, tá? Agora, eu pego a ponta aqui que sobrou
E vou fazer várias voltas aqui por cima, prendendo todas essas pontas aqui. Então, eu pego a corda, passo aqui por cima da pontinha, o elo tá aqui embaixo, e eu vou amarrar, fazer a amarração por cima desse elo. Assim, ó. Eu vou dando voltas, prendendo aqui essa ponta. Vou fazer umas 4 voltas, que eu acho que vai ser suficiente. E aí, quando eu terminar de fazer todas as voltas, eu vou passar a ponta do fio que eu estava enrolando aqui por dentro desse elo aqui que eu deixei lá no início. Vou segurar ele aqui ajustado. Ele tá passando aqui por dentro. E agora eu vou pegar aquela pontinha lá do início e vou puxar pra ajustar essa amarração aqui. Então, eu pego aqui a ponta e ajusto. E aí, eu vou tentar ajustar e puxar essa ponta aqui da amarração pra dentro da trama, tá? Dessas partes que a gente enrolou aqui. Desse jeito. Pra que ela fique presa aqui dentro. Pronto. E aí, fica assim. Na parte da frente, fica uma amarração passada. Eu vou ajustar agora esses fios que estão aqui. Vou puxá-los para poder ajustar um por um. Com cuidado para não puxar o fio da amarração, tá? Ajuste os fios que você achar necessário ajustar, para que o acabamento fique mais bonito. Finalizada aqui a amarração, a gente vai cortar essa sobra. A de baixo pode até ficar aqui, porque ela vai virar o acabamento aqui da franja. Eu vou cortar só a de cima, bem rente aqui. Eu jogo essa pontinha aqui pra dentro, pra ficar camuflada aqui. Fica assim o nosso acabamento. Aqui eu tenho as pontas, eu vou cortar todas elas aqui nessa altura da menor ponta que eu tenho. Na verdade, eu vou cortar até um pouco mais curto. Eu vou cortar com uns 10 centímetros. Porque senão vai ficar muito longo. Então, eu vou cortar aqui. E aí, o acabamento fica assim. Eu tenho aqui as pontinhas. Se você tiver um fio que ele desfia, você pode desfiar. Senão, você pode deixar assim. Pode acrescentar mais se quiser. Eu vou deixar dessa forma. E a finalização ficou assim. E o resultado da trama é esse. A gente tem aqui o início, onde a gente vai prender na parede. Eu tenho o primeiro espaço. Tenho aqui mais um espaço, segundo espaço. O terceiro espaço. O quarto espaço para colocar o quarto chapéu e a finalização com a mesma trama do início e essas pontinhas aqui. E agora eu vou mostrar para vocês a aplicação dessa peça com os chapéus posicionados. E esse é o resultado do suporte já com a aplicação dos chapéus todos posicionados. Agora me conta aqui nos comentários se você gostou desse projeto e se você também vai reproduzir por aí. E não esquece de acompanhar o processo de construção do meu ateliê para que você possa ver onde essa peça vai ser aplicada por lá. E não esquece de me seguir também lá pelo meu Instagram. Eu espero que você tenha gostado desse projeto. Obrigada e até o próximo vídeo.